Amém, glória a Deus. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Né? Veja que ele pergunta um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que a Bíblia fala para nós que ele não precisa de ninguém. Ele fez sozinho os céus e a terra. Ele fez só ele, o espírito dele, os animais, o homem e a mulher. A Bíblia fala que ele pode ressuscitar, criar pedras para filhos de Abraão. Ele não precisa, mas a Bíblia diz que ele é um Deus humilde. Um Deus humilde, ele é humilde. Ele é tão soberano, esse Deus, ele é tão poderoso, que ele repartiu a obra dele com o homem para fazer. Ele ajuda o homem, ele dá força para o homem, para a mulher, para fazer as coisas aqui na terra. E ele pergunta, que dizia: a quem enviarei? Ele estava precisando, naquela época do tempo de Isaías, ele estava necessitando de um homem. Para que, irmão? Para ser enviado a um povo rebelde, porque o povo de Deus é apostata, é rebelde, pecador, miserável, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões. Eles várias vezes transgrediram a palavra de Deus. Deus sempre levantando profeta para falar ao seu povo, para o seu povo se arrepender da sua idolatria, do seu pecado de fornicação, enfim, vários pecados terríveis que nós cometemos diante da face de Deus. Deus precisava de uma pessoa para ser enviada para falar ao povo dele. E aí ele diz, ele fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não tinha ninguém. Não tinha uma criatura. Ele estava necessitando. Deus necessita hoje de homens e de mulheres lavados e comprados pelo sangue dele. Primeiro tem que passar pelo processo do arrependimento, da conversão verdadeira, deixar o pecado de lado, deixar a iniquidade de lado, a transgressão, o mundo, tudo que esse mundo oferece que é vão, a impureza, tudo, nos purificar, porque Jesus disse: orai pela seara, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores da seara. Vamos rogar ao Pai que mande mais obreiros para a sua seara. Por isso que eu tenho muito temor, eu tenho muito receio de falar algo contra um irmão ou uma irmã que está fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque eu sei a luta que aquele irmão, que aquela irmã está enfrentando para fazer aquela obra, que não é para o homem nem para a mulher, mas é para Deus. Porque Deus, ele não chama pessoas para ficar de braços cruzados, vendo o tempo passar, mas ele chama para pregar a palavra dele, para ensinar a palavra dele aos pecadores, dizer para os pecadores se arrepender dos seus pecados, porque Jesus está voltando. Esse mundo
ele será, antes de ele ser destruído pelo fogo de Deus, antes de acontecer isso, ele será, digamos assim, visitado. Jesus voltará com seus anjos numa nuvem de glória, e os anjos de Deus vão invadir esse mundo. Os anjos, ninguém acredita nisso, mas isso vai acontecer. E ele vai levar os seus, ele vai separar o joio do trigo. Isso de todas as religiões. De todas as religiões. Ele vai separar os bons dos maus. Os maus, os anjos de Deus vão... Quem vai fazer isso? Os próprios anjos. Jesus estará no trono, lá na nuvem, espiando. Os mortos já ressuscitarão com Jesus, estarão com ele. Os mortos que morreram com Jesus. E aqui na terra os anjos estarão separando os bons dos maus e jogando os maus na fornalha de fogo ardente, aonde haverá choro e ranger de dente. E os bons os anjos vão levar para o seio de Abraão. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer e já estamos caminhando para esse acontecimento. Aí as pessoas não acreditam. Esse mundo vai ser visitado pelos anjos de Deus? Vai ser visitado. E os próprios anjos de Deus vai separar o bom do mal? Vai. Porque eles conhecem o homem, nós não conhecemos. Nós conhecemos porque Jesus diz, pelos frutos desses vocês conhecerão. Quem são os meus? Pelos frutos deles. Isso é um processo, é convivência, relacionamento, há todo um processo para a gente conhecer. E muitas das vezes a gente passa 10, 20, 30 anos com a pessoa, convivendo, e a gente nem conhece aquela pessoa. Então, enquanto isso não acontecer, nós temos que estar sendo purificados pelo sangue de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nos humilhando nos pés de Cristo, orando, jejuando e estudando a palavra. Para quê, irmãos? No meio da impureza, no meio dos convites satânicos, no meio de tanta coisa ruim, nós estamos, pela misericórdia de Deus, sendo o que agora? Sendo uma carta aberta. A pessoa olhar para nós e ver que nós somos uma carta aberta. Deixa ela falar o que ela quiser. Ela vai prestar conta, não é com o homem, é com Deus. É com o próprio Deus. É que ela vai prestar o quê? Contas. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Porque Deus disse, sobre o pouco foste dado. Não, sobre o muito foi. Todo aquele que muito de Deus recebeu, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de nós. Vai cobrar. Amém? Então a Bíblia diz, a quem enviarei a quem há depois nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E o profeta disse para Deus, eis-me aqui, envia-me. Ele não quis nem saber se eu apedrejar ele, se eu falar mal dele, se eu tentar matar ele. Ele não quis nem saber disso aí. Ele quis saber de fazer algo por esse Deus que purificou o pecado dele, por esse Deus amoroso, de agradar o coração desse Deus. Ele não quis nem saber das críticas. Ele não quis saber de nada.
Ele só quis saber desse Deus. Só isso. Esse é o segredo da nossa vitória. É saber das coisas do reino de Deus. E nós sabemos que Deus chama homens e mulheres nesse século mau, nesse século perverso, maligno, diabólico, satânico. Para quê? Para falar de um Deus maravilhoso, de um Deus bondoso. Mas vai chegar um dia, mas vai chegar uma hora que a porta do reino vai se fechar. Acabou. Porque Jesus falou e disse: quando o evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. E o evangelho está sendo pregado a todo mundo. Então o fim só acontecerá quando o evangelho for anunciado a todo mundo. E para o evangelho ser anunciado a todo mundo, precisa-se de quê? Homens e mulheres purificados pelo sangue de Cristo, que passaram pelo processo de arrependimento, de conversão, e agora são santos, homens e mulheres santificados, purificados pelo sangue de Cristo, e que agora Deus envia para pregar a palavra. Com um único pensamento no coração, só agradar o coração, porque ele viu a glória de Deus. Ele viu, e nós não estamos vendo a glória. Assim, pela fé, nós contemplamos a glória. Pela fé, pelo espírito da fé, nós conseguimos imaginar Deus assentado no trono, os serafins. Aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis. Ele falou para o profeta Isaías: vai e diz a este povo: ouvi de fato. Ouvi de fato. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos. Mas nós temos que orar para Deus fazer com que a gente entenda, porque lá no Novo Testamento a Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele rouba, ele tira a palavra de Deus do nosso coração. Para quê? Para que nós não venhamos entender a palavra. O inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente compreenda a palavra de Deus, para que nós não venhamos receber a bênção de Deus, que é uma bênção de morar na eternidade com Ele. A grande bênção de Deus é de termos a vida eterna e bebermos daquela água maravilhosa, a água da vida, e termos nossos pecados perdoados e nossas iniquidades purificadas pelo Senhor. Essa é a bênção que Deus nos ama e nos quer levar para a mansão celestial. O diabo, ele não quer que o povo compreenda essa bênção. Semana, você pode morar com Deus para toda a eternidade. Se você crê realmente em Jesus Cristo e fazer de Jesus Cristo o seu eterno Salvador e Mestre. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não entendeis e vedes em verdade, mas não percebeis. Jesus Cristo estava em Jerusalém pregando há mais de 2000 anos atrás, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, fazendo milagre, fazendo prodígio, ressuscitando os mortos, fazendo o cego enxergar, fazendo o mudo falar, fazendo o surdo ouvir, curando paralítico,
pessoas, das crianças, perdoando pecados terríveis, fazendo prodígios e maravilha ali em Jerusalém. Uns ficavam atônitos em ver os atos deste homem que foi o enviado de Deus para nós. A quem enviarei? Jesus falou para o seu Pai: eis-me aqui, eu vou lá a este mundo perdido, vou pregar a palavra de Deus. E com todo esse prodígio e maravilha, ainda muitos não creram em Jesus. Diziam para ele que ele estava expulsando os demônios pelo Deus Belzebu, a blasfêmia deles. Foi perseguido, foi injuriado, foi etc. Nós já sabemos a história, mas ele cumpriu a missão dele. Ressuscitou, morreu, ressuscitou, está no trono. E hoje nós estamos seguindo os mesmos passos de Jesus. E mesmo assim as pessoas não acreditam. Sabe por quê? Porque tem um adversário das nossas almas, o diabo, que não quer deixar a gente acreditar. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe, porque ele tem um coração endurecido. O coração dele está o quê, irmã? Endurecido, igual o coração do faraó. Estava o profeta Moisés ali pregando para ele, falando para ele, ele tinha o quê? Um coração endurecido. Estava duro o coração dele, endureceu-lhe os ouvidos, o ouvido estava endurecido. Fecharam-se os olhos dele estavam fechados. Fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com seus olhos, não venha ele ver com seus olhos, com seu coração, e convertei-se e ser sarado. Nós precisamos pedir de Deus que Deus não deixe o nosso coração endurecer. No meio dos que têm coração endurecido, devemos pedir de Deus que não deixe os nossos ouvidos endurecer, como tem pessoas que têm um ouvido endurecido. Fechar os nossos olhos, como tem pessoas que têm os olhos fechados. Queremos ver a glória de Deus com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos. Queremos compreender e entender a palavra de Deus com o nosso coração. E queremos nos converter a Deus de todo o nosso pecado. Para quê? Para que nós sejamos sarados. Só assim nós vamos ser o quê? Sarados na alma, no corpo e no espírito. Quando nós ouvirmos o Evangelho, quando nós olharmos a palavra de Deus, guardarmos no nosso coração, entendermos e compreendermos o Evangelho e nos converter a Deus, deixando o pecado de lado, deixando a nossa iniquidade para trás e nos converter no meio do mundo onde o pecado, a multiplicação do pecado, a multiplicação da iniquidade, e por aumentar o pecado e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será o cenário que Jesus virá. O mundo corrompido, como nos dias de Noé, será a vinda do Filho de Deus. Comiam, bebiam, casavam, se davam casamento. O cenário de Noé, o cenário de Ló, será o cenário quando Jesus retornar para vir buscar a sua igreja. E nós devemos estar lavados e comprados e purificados e santificados pelo sangue de Cristo. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade.